Meus queridos, a paz do Senhor, para você que nos visita neste momento, muito obrigado, seja bem-vindo. Para você que está se inscrevendo no canal, eu queria deixar antes de mais nada o meu muito obrigado e também queria dizer a todos vocês que o nosso compromisso nesse canal é um compromisso verdadeiro, legítimo com a Palavra de Deus. Então você pode ficar descansado. Nós queremos tirar tudo aquilo que não presta e trazer simplesmente a pura e legítima Palavra de Deus para você e para abençoar a sua vida. Nós vamos falar de uma história muito interessante, não vamos falar de toda a história, mas vamos estar falando de Juízes, capítulo de número 15, nos versículos de 10 a 14. A Palavra de Deus nos fala dessa forma. Versículo 10. E disseram os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram de Jetã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominavam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar. Preste atenção nessa palavra: para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe falaram dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Versículo 14. E vindo Aleí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Meus irmãos, eu separei alguns pontos dessa passagem da Palavra de Deus que vale a pena ser notado. Nós vamos ter uma vista breve sobre eles. O primeiro deles é que Sansão tinha um propósito. Esse propósito na vida de Sansão, ele era definido. Esse propósito na vida de Sansão era algo específico para a sua vida. Por que não dizer para o seu ministério? Por que não trazer isso para o dia de hoje? Específico, eu creio que eu e você temos um propósito específico e definido da parte de Deus. E algo que vale a pena ressaltar é que o inimigo queria prendê-lo, o inimigo queria amarrá-lo. Mais para frente no texto, nós vemos que por causa de um deslize pessoal de Sansão, o que é que acontece? Os filisteus conseguem amarrá-lo, os filisteus conseguem prendê-lo, e nós vemos que os filisteus não o mataram naquela ocasião. O que é que aconteceu? Os filisteus estavam simplesmente tendo ele como um troféu, mas os filisteus estavam tentando impedir o propósito de Deus na vida de Sansão. Eu preciso que você entenda que Deus, ele te ama de uma forma imensurável. Eu penso que a maioria de nós deveríamos entender que esta é a forma como o reino das trevas vê e enxerga a sua vida. Você é uma ameaça para o reino das trevas, da mesma que Sansão estava sendo uma ameaça, não tão somente para os filisteus naquele momento, mas também para o povo de Israel. Vamos ressaltar um outro ponto. Além de o inimigo se mover para prender Sansão, algo que nos entristece, algo que nos chama a atenção, é que o seu próprio povo queria entregar Sansão para o inimigo. O que acontece é que por trás de tudo isso, existe o inimigo querendo tornar o seu propósito inoperante. Ele quer matar o seu propósito. Ele quer impedir o cumprimento do desejo e dos sonhos de Deus para a sua vida, da mesma forma que os filisteus queriam impedir esses sonhos e esses propósitos na vida de Sansão. No final da história, nós vemos que Sansão, ele consegue mais uma vez ser usado por Deus. E no final da sua história,
ele consegue atingir o seu objetivo de uma forma bem maior, bem mais ampla do que ele tinha feito durante toda a sua vida. Meus irmãos, queridos, se de um lado nós temos o inimigo que se preparava para parar Sansão, para amarrar Sansão, do outro lado existe todo um projeto, existe todo um mover de Deus para que ele fosse livre daquelas amarras. Porque nós não devemos olhar para os lados. No dia de hoje existem muitas coisas que nos chamam a atenção, existem muitas coisas para impedir o mover de Deus na sua vida. E também, voltando para o texto, se Sansão continuasse amarrado, tudo o que aconteceu na vida dele, todo aquele fluir, não iria acontecer. Ou pelo menos, muita coisa no texto nos leva a entender que Sansão poderia ter alcançado novos níveis. Sansão poderia ter alcançado um novo patamar com Deus. Nós podemos puxar deste texto que Deus tem um propósito desde o ventre de nossas mães, para que o nome de Deus seja sempre glorificado, para que Deus seja exaltado e através disso Ele possa abençoar a sua casa, através disso Ele possa abençoar a sua família, através disso Ele possa abençoar o seu lar e, por que não dizer, a sua nação, a minha e a sua nação, porque nós não somos mais minoria, nós somos maioria, nós estamos abençoados, nós estamos guardados pelo seu poder e pelo seu amor e pela sua misericórdia que é tão grande por nós. Meus irmãos, eu vou ressaltar somente mais um ponto. Para conversar com Sansão, Israel levou 3.000 homens para ter uma conversa com Sansão. Nós podemos ver algo muito triste que acontece também nos dias de hoje. Por que é que Israel, o povo de Israel, levou 3.000 homens para ter uma simples conversa com Sansão? O que acontece é que existe um sistema, e esse sistema existe nos dias de hoje. Era mais confortável para o povo de Israel, era mais fácil não lutar, era mais fácil não resistir, era mais fácil se chegar a Sansão e falar assim: olha, por que você está fazendo isso? Você não está vendo que os filisteus dominam sobre nós? Mas na verdade não era esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que Deus reinasse na vida de Israel, que Deus fosse o rei de Israel e que os filhos dele estivessem do mesmo lado. E nós podemos ver que 3.000 homens, como um pastor muito sábio disse sobre esse assunto, não eram 3, não eram 30, não eram 300, eram 3.000 homens. Eles tinham condições de resistir, eles tinham condições de falar para Sansão: olha, nós entendemos que você é nazireu, nós entendemos que Deus tem um chamado e um propósito específico para a sua vida. Vai na frente, nós vamos cobrir a sua retaguarda, nós vamos te dar um apoio. Mas infelizmente, o que nós podemos ver é que eles simplesmente não queriam lutar, eles estavam num ponto de conformidade com o sistema implantado. Eles estavam num ponto onde eles achavam mais fácil não resistir, e isso é uma espécie de covardia. Nos nossos dias de hoje, que nós venhamos a não ser covardes, que nós venhamos a não se encaixar nesse sistema e ficarmos relaxados, e ficarmos achando que o propósito de Deus vai acontecer sem que nós venhamos a fazer nada. Meu irmão, você que nos assiste, você que está vendo esse vídeo por acaso, entenda, o propósito de Deus é específico, mas é preciso que você tome alguns passos, que você se mova para mais perto desse propósito de Deus. Entenda que o propósito de Deus é te liberar, é te desprender de todas as amarras, de tudo que te prende. O propósito de Deus é abençoar a sua vida. O propósito de Deus é usar você, a sua família, a sua casa, para coisas maiores, para os objetivos maiores. E usando você, Deus vai abençoar grandemente a sua vida, a sua história, até o momento, até o dia que nós chegarmos na frente deles, na frente de Deus. E Deus vai nos dizer: filho bom e fiel, entra para o gozo do teu Deus. Este dia será maravilhoso. Isso vai valer a pena todo o sacrifício que você tem feito neste lugar. Neste mundo lá fora, às vezes a gente pode ver pessoas que estão se drogando, pessoas que estão cometendo suicídio, pessoas que não conseguem ser felizes, não importa o tanto de dinheiro que elas tenham, não importa o tanto de fama que elas tenham, porque você precisa encontrar, eu e você precisamos encontrar o verdadeiro propósito de Deus, que também trará felicidade para o meu e para o seu coração.
Nós precisamos sim ser libertos de tudo que nos amarra. E nós precisamos viver realmente o que nós cantamos e o que nós pregamos. Nós precisamos que aconteça novamente o que aconteceu em 2 Crônicas 7, versículo 14, que nos fala dessa forma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero declarar uma palavra de vitória para a sua vida, para a sua semana, para esse mês. Que Deus possa alcançar, que Deus possa acender uma chama em seu coração. Nunca se esqueça, Deus te ama, Deus tem um propósito específico. Não deixe ninguém e nada amarrar a sua vida, porque quando o Espírito Santo desceu sobre Sansão, aquelas amarras foram como fios de linho queimados, e ele pôde se desprender com facilidade. Que você possa se desprender de tudo que te amarra e ser abençoado por Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado. Compartilhe e, se possível, por favor, se inscreva no canal. Deus te abençoe.